como nós sabemos, toda reforma gera muita bagunça, muita poeira, muito entulho. E às vezes a gente pensa assim, quando está reformando: poxa vida, eu gasto tanto com caçamba, né? É muito entulho a ser jogado fora. E às vezes as pessoas têm uma brilhante ideia, ou uma péssima ideia, que é de fazer o seguinte, assim ó: joga o entulho aí mesmo, e cobre com terra, soca, e aí faz a reforma, que não tem problema. Mas para quem conhece de obras, e nós temos aqui construtores, nós temos engenheiros aqui, nós temos profissionais dessa área, que eles sabem que se você fizer isso, a princípio, não tem problema nenhum. Mas depois de alguns anos, você começa a ver os reflexos da sua decisão. Se você deixar entulhos na sua obra e fizer uma grande reforma, depois você vai notar que um piso começa a soltar, uma fissura surge na parede, uma rachadura, alguns locais começam a ceder porque o solo começa a se movimentar. Entulhos, eles não são compactos, então acaba tendo uma movimentação no solo. Isso pode te prejudicar no futuro. Não é agora, é mais para frente. Por isso, hoje nós vamos falar sobre remoção de entulho. Por isso o título da mensagem de hoje é Retirando o Entulho. Se você está anotando no seu bloco de notas, no seu caderno, ou se você está tirando fotos aqui do nosso LED, você que está online nos assistindo aí em todos os lugares do mundo, você pode acompanhar essa mensagem aí e anotar aí também. Deus está falando com você. O título da mensagem de hoje é Retirando o Entulho. Deus nos dá um caminho em sua palavra para que nós possamos acessar a presença de Deus e desfrutar o sobrenatural de Deus. Isso é o que nós estamos aprendendo nessa série. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você hoje, o primeiro ponto dessa mensagem, é que nós precisamos ter atenção ao desejo e à admiração. Relacionamentos nascem com essas duas premissas: precisa ter desejo e admiração. Essa é a forma que Deus utiliza para que nós possamos nos aproximar dEle. Você precisa querer estar com Ele e admirá-lo de uma forma profunda. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: o quanto você quer estar perto de Deus? O quanto você o admira de fato? Você precisa refletir sobre essa questão. E eu quero ler um texto com você que está em Salmos, capítulo 42, no versículo 1 e 2. Olha só: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Você está ansioso, no bom sentido da palavra? Você está com grande expectativa para estar com Deus? Nós não precisamos andar ansiosos, mas para estar com Deus, precisa haver uma expectativa ardente em nosso coração. Quando você acorda pela manhã, qual é o seu maior desejo? O que você mais quer? Você quer estar com Ele, você quer falar com Ele, se relacionar com Ele todos os dias. Você pode dizer que quer se relacionar com Deus, mas de fato o que vai dizer se isso é verdade é o seu desejo em buscá-lo diariamente. Muitos buscam a solução dos problemas, mas poucos estão à procura de um relacionamento com Ele. Estar com Deus é a solução de todos os seus problemas. Ninguém gosta quando alguém se relaciona com a gente de uma forma interesseira, não é mesmo? Só para resolver um problema, uma eventualidade e depois some. Com Deus é a mesma coisa. Deus quer estar conosco o tempo todo, para desenvolvermos um relacionamento com a sua presença. Não se aproxime de Deus com segundas intenções. A sua primeira intenção deve ser amá-lo de todo o coração. Você deve se perguntar: qual o desejo do meu coração? Qual é a minha real intenção em servir a esse Deus? Eu quero ler um texto com você que está em Mateus, capítulo 22, no versículo 36, diz assim, ó: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Uma pessoa perguntando para Jesus e ele responde. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de
todo o seu entendimento. Tudo bem se você chegou até aqui, motivado às vezes pela solução de um problema. Às vezes você vem à igreja para resolver um problema pontual. Deus ama resolver problemas dos seus filhos e ensiná-los a resolver também os seus próprios problemas. Deus quer te treinar para que você fique tão íntimo da presença dEle, que você comece a resolver os seus problemas. A princípio, quando você chega aqui, às vezes machucado, ferido, Deus ama te receber de braços abertos, te acolher, resolver os seus problemas pontuais, te treinar e fortalecer para que você possa solucioná-los no futuro e transbordar o amor dele para que você possa servir as pessoas à sua volta. Esse é o objetivo de Deus, te formar para ser uma pessoa saudável na presença dele, mas a ideia não é que você entre na presença de Deus apenas para resolver os seus problemas, mas para desenvolver um relacionamento com ele. A resposta para a pergunta, por que eu sirvo a Deus, faz parte do processo da reforma, faz parte desse caminho que nós estamos trilhando aqui, para reformar o nosso coração, a habitação de Deus, para que Ele venha com a sua presença em nós. Talvez seja a hora de substituir o egoísmo pela admiração. Talvez você buscou a Deus o tempo todo apenas para satisfazer os seus próprios desejos. Agora, Deus está te propondo nessa reforma que você troque essa visão egoísta por admiração por aquilo que Ele é, e não apenas por aquilo que Ele pode te oferecer. Quando você compreende que Deus é mais do que aquilo que Ele pode te dar, você começa a admirá-lo. Toda a criação está constantemente apontando para o Criador. Nós estamos acostumados a ouvir sobre Deus em mensagens como essa, ouvimos a respeito dEle, lemos sobre Ele na palavra, mas todos os dias a criação está nos transmitindo uma mensagem. A criação está pregando para nós o maior sermão do universo. Deus está dizendo através da sua criação: eu sou tão grande e poderoso, que você precisa olhar para mim, além do que eu posso te oferecer. Ele está dizendo assim: os seus problemas talvez sejam importantes para você, mas saiba que eu tenho o mundo em minhas mãos. Eu sou o dono de todas as coisas, eu governo sobre tudo e sobre todos, eu sou o seu Criador. Ele está dizendo isso através da sua criação, da natureza, do sol, da lua, das galáxias. Tudo está apontando para a grandeza dele. Nós precisamos começar a admirá-lo de uma forma mais profunda. Ele não cabe na sua definição sobre quem Ele é. Ele não cabe na sua caixinha da religião. Ele não cabe nesse mundo que criamos em nossa mente. Deus é muito maior do que você pensa. E eu quero ler um texto com você, Salmos capítulo 19, no versículo 1 ao 3, diz assim, ó: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Deus está pregando a maior mensagem através da criação. Eu amo estar com Ele, desfrutar da sua presença e contemplar a natureza. Existem momentos em que eu paro para ver o pôr do sol, e é um espetáculo da natureza. Se você não parou ainda para ver o pôr do sol essa semana, que você faça isso na próxima agora. Ou o nascer do sol pela manhã é um espetáculo à parte. Os pássaros, as árvores, a natureza, a criação de Deus está apontando para Ele. Se você nunca deitou e olhou as estrelas, você perdeu um espetáculo toda noite. Se você não viu o céu no fim de tarde, você perdeu um quadro novo a cada dia. Deus pinta um céu diferente para nós todos os dias, revelando a sua grandeza, a sua majestade. Olhe a criação e encontre o seu Criador. Aprenda a contemplá-lo de uma maneira mais profunda.
Depois que você começa a desejar e admirar a Deus, começa a brotar em você um desejo para preparar um lugar para Ele. Isso nos leva ao segundo ponto dessa mensagem. Quando você começa a contemplar tudo que Ele fez, você diz assim: bem que esse Deus poderia morar em mim. E aí você começa a preparar um lugar em seu coração para receber a presença dEle. E esse é o segundo ponto dessa mensagem, um lugar para Ele. E onde Deus escolheu habitar afinal? Aonde Ele mora? Qual é a casa de Deus? 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A pergunta é: você tem glorificado a Deus com o seu corpo? Qual o nível de atenção e cuidado que você tem dado à sua saúde, ao seu corpo? Cuidado dele com zelo. Qual o nível de atenção, saúde e cuidado você tem dado às suas emoções? Porque às vezes você está bem por fora, mas e por dentro, como está? Você precisa zelar pela habitação de Deus, porque a ideia de Deus é morar dentro de você. A criação aponta a grandeza, mas Ele escolheu morar dentro de mim e dentro de você. Olha que incrível. Prédios, templos, locais, santuários não são a habitação de Deus. Objetos não são sacramentados. Nós não santificamos coisas. Essa plataforma aqui não é um altar. Às vezes as pessoas falam: nossa, lá na frente é o altar. Esse é um espaço multidisciplinar, podemos fazer vários eventos aqui. Deus não está nesse lugar, Deus está nesse lugar. Deus habita dentro de mim e dentro de você. O altar que Ele escolheu não é esse palco, isso aqui é só uma plataforma, para mim ficar um pouquinho mais acima, vocês entenderem melhor a mensagem, me enxergarem melhor. Só. O verdadeiro altar é o seu coração, é a sua vida. E o que Ele quer santificar? O meu coração. O que Ele quer limpar? O que Ele quer purificar? O meu coração. Para que Ele possa manifestar a sua glória por completo em minha vida. O lugar de habitação é o seu coração, o verdadeiro altar está dentro de você. Eu quero ler um texto com você que está em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 14 ao 17, diz assim, ó: como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Sabe, a disciplina espiritual do jejum é algo muito interessante, é sobrenatural. E eu não sabia fazer jejum, eu não sabia como jejuar da maneira correta. Quem me ensinou foi o nosso pastor Claudinei. E passamos um período de jejum juntos. Ele disse assim: Wesley, você quer aprender sobre jejum? Eu falei: sim, pastor. Ele falou assim: então vamos fazer juntos um período, para que você possa entender como isso funciona. Às vezes eu tinha na minha cabeça, eu falei assim: poxa, por que eu vou passar fome? Qual que é o intuito de Deus? Me ver sofrer? Porque eu tenho fome demais. E aí ele falou: não, é uma ideia para que você possa se aproximar de Deus, estar mais perto dEle. Toda vez que você se abstém de algo que a sua carne gosta muito, e falar a verdade, a gente gosta de comer, né? Gosta. E quando você pula uma refeição, ou você faz um período longo de jejum, naquele momento você se lembra que a sua carne está sendo ali esmagada por aquele momento. Você está sentindo no seu corpo físico algo que você está se abstendo e que ele necessita para que você possa se conectar com Deus. Se você não utilizar esse período para se conectar com Deus, para orar, para estar com Ele, você só vai passar fome mesmo. E aí você vai ficar irritado. Então você use esse momento para se conectar com o seu Criador, para se lembrar do propósito. Por que eu estou fazendo isso? Para me conectar com Deus.
E o jejum, ele revelou coisas que haviam no meu coração que eu jamais imaginei. O quanto eu era egoísta, o quanto eu não valorizava o sabor, o aroma de um alimento. Eu achava que comer era algo natural, e aí eu me lembrei que muitas pessoas não comem. E não é uma escolha delas, é porque elas não têm alimento. Eu me lembrei também que eu preciso muito menos para poder sobreviver do que eu havia consumido. Eu consumo muito alimento desnecessariamente. Eu percebi também o quanto eu desperdiçava os alimentos. Sabe aquela coisa? Ai, não quero comer, não gostei disso. Deixa de lado, metade do prato. E Deus foi revelando coisas em mim, egoísmo, ira, porque a fome traz a ira junto, meu filho. Você não está acostumado para ficar sem comer, junto com a fome vem a ira. E aí você fica nervoso, você fala assim, de onde vem essa ira? Essa ira esteve sempre dentro de mim. O fato de eu estar em jejum só trouxe isso para fora. E Deus foi me falando coisas profundas através do jejum. Mas esse processo é um processo de limpeza e organização da obra que Ele está fazendo em nosso coração, da grande reforma. Se você está preparado para isso, você precisa começar a jejuar também. Não era apenas uma recomendação, faz parte do processo de reforma. Faça os seus períodos de jejum ainda essa semana. É um zelo, é uma limpeza da habitação, é uma preparação para que a presença de Deus venha de uma forma única na sua vida. Zelar pela habitação de Deus, através do jejum. Olha só o que o salmista diz, em Salmos capítulo 69, no versículo 9. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O zelo pela casa não é vir aqui limpar esse lugar, mas é olhar para dentro e limpar esse lugar. É o templo que ele está falando, a casa que ele está dizendo é o meu e o seu coração. E a pergunta que eu quero te fazer é, o que tem no seu coração que precisa ser removido hoje? Quando nós começamos a preparar um lugar para Ele em nosso coração, é inevitável que nós comecemos a pensar sobre os sentimentos que nós temos, sobre as coisas que nós colocamos para dentro de nós, sobre os conteúdos que nós consumimos, sobre os nossos desejos, sobre os pensamentos que temos. Agora, Ele habita em nós. Precisamos honrar a Sua presença. Eu quero te dar uma dica de leitura. Se você ainda tem dificuldades com o jejum, ou tem dificuldades para poder se aproximar de Deus, ou se conectar a Ele, a minha dica de leitura é o livro do pastor Claudinei, O Encontro. Se você não teve essa experiência de ler esse livro ainda, eu peço que você faça isso quanto antes. Nesse livro ele conta a sua própria história e a forma como ele se aproximou e como ele se relaciona com o Espírito Santo diariamente. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, esse é o livro para que você possa iniciar a sua jornada de conexão com Deus. Nós temos um novo hóspede dentro de nós. O Espírito Santo quer habitar em nossas vidas. Deus decidiu morar em mim e em você. E aí eu quero que você pense quando você recebe um hóspede na sua casa, uma visita. Como é que você prepara o ambiente? Você prepara a melhor mesa, você tira do armário os melhores utensílios, você serve essa pessoa da melhor forma, você prepara um quarto, um lugar para que a pessoa durma, para que ela se acomode, você prepara um ambiente para que ela fique cada vez mais confortável. Deus escolheu morar no seu coração. E qual é o ambiente que Ele vai encontrar quando Ele chegar? Essa é a reflexão da palavra de hoje. Lembre-se, Ele é o seu convidado de honra, e só se manifesta onde Ele é honrado, respeitado e admirado. Deus está o tempo todo nos chamando por um processo de purificação, de renovo, para que nós possamos estar nele e Ele em nós, para que possamos desfrutar da glória dEle, da presença dEle em um mesmo ambiente, ou seja, dentro de nós. Nós precisamos nos purificar. Jogar fora tudo aquilo que não fará mais parte da casa, remover o entulho de dentro de nós. Esse é o processo de reforma que Ele quer fazer dentro do nosso coração. Eu quero ler um texto com você, que está em 2 Crônicas, capítulo 36, no versículo 14
até o 16, diz assim, ó: além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis de outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos seus mensageiros, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. O que eu vejo nesse texto? Nós vemos que Deus é um Deus paciente, que tem compaixão e amor, zelo pela sua habitação. Ele sempre nos conduz ao arrependimento, sempre nos mostra o que nós devemos corrigir, as coisas que devemos mudar. Ele corrige as nossas rotas sempre que a gente se perde. Mas vemos também que quando há desonra, irreverência, quando você tapa os seus ouvidos para a mensagem de Deus, Ele não tolera. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Nós precisamos levar em conta aquilo que Ele está ministrando ao nosso coração. O caminho para a manifestação sobrenatural da glória de Deus em nossas vidas exige reverência, respeito e admiração. Afinal, o que nós carregamos em nós é mais valioso do que a nossa própria vida. A partir do momento que Deus decidiu habitar em você, o seu valor é menor que o dele. Você está carregando algo mais valioso que a sua própria vida. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 7 ao versículo 9. Olha só. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Às vezes você sente que o vaso vai quebrar. Você fala assim: oh, meu Deus, eu sou tão frágil. Eu estou tão longe dessa santidade, estou tão longe de ser puro. Mas resista. Continue buscando a presença dEle, porque Ele irá agir de forma sobrenatural na sua vida. Não desista de ver a glória de Deus manifesta em seu coração, apesar das nossas fragilidades, apesar de tudo que nos rodeia. Nós somos pressionados, mas não desanimamos, ficamos perplexos, mas não nos desesperamos, somos perseguidos, mas não estamos sozinhos, não somos abandonados. Deus está com você, ou melhor, Ele está dentro de você. Vai valer a pena reformar a casa, recebê-lo em seu coração, porque a glória dele vai se manifestar na sua vida. Não desista. Isso nos leva para o terceiro ponto da nossa mensagem de hoje. Entrega total. Não é parcial, é total. Nessa etapa da reforma, Deus deseja te encher por completo da sua glória. Não é apenas alguns lugares da casa, não é apenas alguns cômodos, mas é a casa toda. Ele deseja te encher completamente com a presença dEle. Olha o que diz em Salmos capítulo 139, no versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Olha só o que o salmista está propondo. Ele está falando assim para Deus: Deus, olha dentro de mim, vê o que tem de entulho dentro do meu coração. Se tiver alguma coisa para limpar, comece a limpar. Sabe, eu não sei se você se preparou durante essa semana, mas se você fez o seu jejum, você já está preparado para remover o entulho. Você já está com a sua mente protegida. Porque ninguém vai para a obra de chinelo e bermuda
vai para a praia, né? Para a obra você precisa se preparar. Você já blindou a sua mente, porque você esteve próximo dele essa semana. Se você fez o seu jejum e as suas orações, você já não está mais dando ouvidos às vozes que falavam em sua mente. Você está totalmente conectado com ele. Você está com seus ouvidos protegidos. E se você fez o seu jejum, você também já tem sinais de que você está em reforma. Você já avisou as pessoas à sua volta e sinalizou para elas que agora o papo é sério. Não é mais como antes. Não é mais uma decisão de segunda-feira. Agora você está pronto para reformar a casa. Você está em obras agora. E nesse momento, você vai decidir remover os entulhos da sua vida. E às vezes você tem aí no seu coração alguns vícios que você precisa remover. Talvez você pense, pastor, mas não é um vício, é só um hábito. Eu só faço de vez em quando, o problema é que eu estou fazendo toda semana. Às vezes um hábito, um vício pelo trabalho, às vezes um vício pela pornografia, às vezes é um vício por uma substância química que você não consegue parar de consumir. Deus está te propondo que você remova esse entulho da sua vida. Às vezes existe um entulho grandão dentro do seu coração. Tem uma galera que tem isso aqui, é grande. Orgulho. Não, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus, eu não preciso orar, eu não preciso. Eu só preciso ir uma vez por semana na igreja. Não preciso falar com ele todo dia. Tá bom assim. Orgulho no seu coração. Você está disposto a remover esse entulho? Ou às vezes você está aí e você diz assim, nossa, faz tanto tempo que aconteceu aquele episódio com aquela pessoa. Eu não preciso mais pedir perdão. Eu não preciso me retratar, afinal não foi eu que errei. Foi ele, foi ela. Ele que peça perdão, ela que peça perdão. Aí é uma mistura de dois entulhos, é orgulho e falta de perdão. Chegou a hora de você identificar isso e remover esse entulho do seu coração. Às vezes você tem medo de arriscar, medo de se relacionar com Deus, medo de se entregar na presença dEle, medo de ser ousado o suficiente para se derramar diante da presença dEle. Não tenha medo. Onde Jesus está, não há medo. O perfeito amor lança fora o medo. Lançar fora é jogar fora, é remover. Você está preparado para remover o entulho do medo? Às vezes o seu entulho é falta de fé. Pastor, eu acredito, mas a gente precisa de um plano B, né? Ou você crê, ou você não crê. Deus não tem plano B, não tem plano alternativo. Deus quer fazer o plano A dar certo. Ele está comprometido totalmente com o plano A. E você? O que te falta? Fé? Lance fora a falta de fé. Encha o seu coração de fé. Às vezes, o seu maior problema e o maior entulho da sua vida é preguiça. Amanhã eu faço. Eu não quero orar. Eu não sinto vontade, pastor. Deixa eu te falar um negócio. Disciplina espiritual, você não vai sentir vontade. Você vai acordar de manhã e falar assim, que delícia, eu quero fazer um jejum hoje de 12 horas. Não tem esse desejo, não brota. Você precisa tomar uma decisão. É uma decisão, uma escolha consciente, voluntária, mas exige de você sair da inércia. Preguiça não vai te ajudar a se encontrar com Deus. Não vai preparar uma habitação ideal para Ele. Às vezes você tem aí no seu coração um pequenininho entulho. E aí você diz assim, pastor, mas é só uma mentirinha. Eu contei aqui, mas assim, foi só para me safar. E nem vai fazer diferença, não afetou ninguém. Mentirinha pequena te leva a um abismo gigante. Isso te afasta de um relacionamento com Deus. Deus não quer morar em uma habitação onde as pessoas mentem. Você precisa se livrar desse entulho da mentira. Se você quiser se relacionar com Ele, não deixe a mentira ficar por baixo dessa nova reforma que Deus está fazendo. Porque isso vai te trazer um problema no futuro. Sabe o que é uma mentira? Eu vou até voltar aqui, porque eu preciso falar isso para você. Sabe o que é uma mentira contada?
é uma granada sem pino na mão do diabo. É. Quando você conta uma mentira, você tira o pino e entrega na mão dele. Você não sabe quando, mas ele vai jogar isso em você. Não é agora, ele não tem problema com o tempo. É daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando tudo estiver relativamente bem e tranquilo na sua vida, é aí que ele explode. Não guarde, não dê a oportunidade de Satanás deixar uma bomba para o futuro e destruir toda a reforma que você está fazendo. Jogue fora o entulho da mentira. E por último, eu tenho aqui uma caixinha pequena, mas que atrapalha demais a nossa relação com o Criador. Atrapalha demais o nosso hóspede da nossa nova casa. A procrastinação. Amanhã eu faço, depois eu me conecto com Ele. Um dia desses eu oro, depois eu faço o que eu tenho que fazer. Eu vou esperar para servir depois. Eu vou esperar mais um tempo. Eu não estou preparado. Não é o meu momento. Não é agora que eu quero fazer isso. Não é agora que eu quero fazer um curso na nossa casa. Não é o tempo de eu abrir um gol na minha casa, sabe? Meu coração não está pronto. Procrastinando. Experiências, momentos e conexões que vão te preparar para receber a habitação do Altíssimo. Não negocie o seu tempo com Deus, os seus devocionais. Não deixe para amanhã, porque é como um pão diário. É alimento todos os dias. Um dia que você passa sem se alimentar dele, vai fazer falta na sua formação. Vai fazer falta no seu fortalecimento espiritual. Chegou a hora de você remover todo esse entulho da sua vida. Deixar tudo preparado para que Deus construa algo novo em seu coração. Deus está fazendo uma grande reforma na vida de cada um aqui. Se você crê, Deus irá transformar você para sempre. Existem lugares na nossa vida que nós guardamos essas coisas que impedem a glória de Deus se manifestar em nós. Quanto antes nós jogarmos tudo isso fora, melhor será para que Ele possa trabalhar de uma forma única e especial em nosso coração. Quando nós recebemos a presença de Deus em nós, nós adotamos novos padrões e novas referências. A santidade de Deus ilumina a escuridão do nosso coração. A pergunta é: você está disposto a deixar que Deus ilumine todos os cômodos para saber se não há entulho dentro de você? Quem se deixa iluminar pela glória de Deus é transformado por ela. Eu conheço uma pessoa que recebeu uma iluminação da glória de Deus e a vida dele mudou da noite para o dia. Eu quero compartilhar a história dele com você hoje. O apóstolo Paulo está em Atos capítulo 26, no versículo 9, olha só. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com autorização dos chefes dos sacerdotes. Lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga a outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, eu vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao arguilhão só lhe trará dor. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, aquele a quem você está perseguindo. Quando a glória de Deus iluminar a sua vida, acabou a sua dependência emocional, acabou o seu apego com o passado, acabou os sentimentos ruins que estavam em seu coração, acabou, porque agora Deus está te iluminando com a glória dele. Tudo aquilo que te prende ao passado não te prenderá mais, só haverá espaço para a glória dele em todos os lugares da casa, resplandecendo de dentro para fora, como o sol do meio-dia. Você está preparado para viver assim?
como o sol do meio-dia por aí, resplandecendo a glória de Deus. A partir desse ponto, não há mais volta atrás. Daqui para frente não há mais para onde ir, a não ser trilhar o caminho que Deus planejou para você. Certa vez, Jesus estava com os seus discípulos e ele estava fazendo discurso sobre comer da sua carne, beber do seu sangue. Muitas pessoas se levantaram e foram embora. E aí ele pergunta para os discípulos: e vocês? Vocês vão embora também? Pedro diz assim: para onde que nós vamos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Se você está aqui hoje e você tem uma opção a não ser segui-lo, eu peço que você olhe para o seu coração, porque se Jesus te encontrou, você não vai ter mais para onde voltar. Não há mais para onde ir quando você se encontra com Ele de verdade. Só Ele tem as palavras que nos levarão para a vida eterna. Aqueles que experimentam a presença de Deus não se vêem em outro lugar no mundo. O salmista disse assim: que eu possa habitar em sua casa todos os dias. E sabe o que ele estava dizendo? Ele não estava falando que ele ia morar na igreja. Ele estava dizendo que ele não poderia mais viver sem a sua presença. Ele não ia conseguir mais viver sem Jesus habitando dentro dele. Mantenha a casa em ordem, livre dos entulhos, para que Ele possa habitar em você para sempre. Qual é o seu maior desejo hoje? Qual é o seu maior anseio? Quanta fome você tem dele? Qual é o desejo de remover tudo isso e preparar um fundamento para que Ele construa uma grande obra em você? Atos capítulo 1, no versículo 14, eu quero ler esse texto com você. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Marque esse número, 120 pessoas. Jesus curou muitas pessoas na sua jornada. Se encontrou, se conectou com muitas pessoas. Milhares de pessoas paravam para ouvirem a mensagem de Jesus. Muitas pessoas no Sermão do Monte, muitas pessoas nas multiplicações dos pães, muitas pessoas estavam sempre com ele. A palavra diz que multidões o acompanhavam. Mas isso revela qual era a intenção da multidão. O que eles queriam? Eles queriam uma cura, eles queriam uma palavra de conforto, eles queriam o que Jesus podia oferecer a eles. Mas quando ele pega o caminho da cruz, vai para ser crucificado, restam apenas aqueles que desejam a sua presença. 120 pessoas, reunidas em um lugar, orando todos os dias, buscando a presença dEle, mais do que aquilo que Ele poderia oferecer, crendo que o Espírito Santo viria sobre eles. E sabe o que aconteceu? Atos capítulo 2, no versículo 1 ao 6. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. O Espírito Santo está aqui hoje. Nós estamos em um grupo maior do que no dia de Pentecostes. Somos mais de 120 aqui. E o que nos difere daquele povo? O que há no coração deles que não há no nosso? O que nós precisamos fazer para experimentar algo assim? O que nós precisamos fazer hoje aqui para que possamos experimentar a doce presença dele nesse auditório? Ele já está na casa desde o momento que você chegou. A presença dele está aqui, ele está tocando o seu coração, já está falando com você. Se você se preparar para recebê-lo, ele falará com você de uma forma profunda.
Pastor, eu nunca estive em uma igreja. Primeira vez que eu estou aqui, estou perdidão. Vou te explicar. O Espírito Santo está aqui. Se você quiser fazer da sua vida uma nova vida hoje, você vai poder entregar a sua vida a Jesus hoje. Mudar a sua vida para sempre. Como é que eu faço isso, pastor? Eu preciso ir aí na frente? Não. Preciso levantar? Não. Nós não temos esse hábito de constranger as pessoas. Nós fazemos isso de uma maneira muito simples e muito rápida. Eu quero agora que todos fechem os olhos